E vamos lá. Gente, seguinte, né? Por que que é importante a gente fazer leitura de rótulo? Hoje em dia, a gente vive um momento onde muito se fala de saúde, de estilo de vida saudável, de dieta, de emagrecimento. E a indústria, ela aproveita disso, né? Então, ela quer aproveitar essa onda onde as pessoas estão cada vez mais conscientes para não perder os consumidores. Então, vamos pensar que, às vezes, antes a gente consumia as coisas, né, na infância ou na adolescência, e não tinha consciência de que fazia mal. Então, quem, né, nunca passou a vida comendo bolachas recheadas, às vezes tomando refrigerante, achando que estava tudo certo. E aí agora, que com as informações que a gente tem, conhecimento que a gente tem, com a ciência que a gente já tem consciência, e é até muito positiva, até mesmo para a educação dos filhos, né? Para quem tem criança pequena, já é outra mentalidade. Isso é muito bom. Porém, como eu disse, a indústria não perde tempo. Então, onde ela acha uma possibilidade de acrescentar ali numa informação, numa embalagem, em um rótulo, é, alguma informação que remete à saúde, que remete à vida saudável, que remete a integral, fitness, né, que a gente vê muito, ela vai aproveitar para fazer isso. E além de aproveitar para fazer isso e não perder os clientes, vamos pensar assim, ela ainda consegue, às vezes, até colocar um valor, né, maior no produto por agregar algo a mais. Então, se é um produto integral, às vezes faz sentido ele custar mais caro do que um produto que não seja integral. Se é um produto que usa ingredientes de melhor qualidade nutricional, faz sentido, às vezes, ele ter um valor maior, né? Ele realmente teria, se não se fosse ingredientes normais. E o que acontece é que muitas vezes aquela informação que está ali, né, geralmente grande na embalagem ali, que na frente, que é o que a gente bate o olho e vê, principalmente às vezes quem não é da área, não entende tanto, essa informação, ela nem sempre é verdadeira. E aí, às vezes, a gente está comprando uma coisa, achando ser mais saudável, pagando mais caro, né, do que pagaria no normal, achando que tá arrasando. E na verdade, não tá arrasando de jeito nenhum. Às vezes tem coisas, muitas coisas que é até pior, né? Que a gente compara o fit, o integral como o normal é pior. Porque eles tentam, para manter o sabor, fazer de tudo. Porque se for ruim, né? Pode ser saudável, mas ninguém vai querer comprar um negócio que seja ruim, não consegue comer. Então, eles tentam colocar coisas ali para dar sabor, para deixar o alimento mais palatável. E aí, nisso, acaba se tornando pior do que o tradicional. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E ter essa consciência de que é importante, por mais que seja para algumas pessoas chato, né? Parar ali no mercado, dar aquela lidinha ali, às vezes precisa até levar o óculos, porque cada vez as letrinhas vêm menores, né? Então, mais difícil de ler, mais trabalhoso ali para enxergar, mas a gente precisa ter esse cuidado. E com o tempo, a gente já vai ficando, né, mais expert aí você já bate o olho, você já consegue ver, você já consegue saber a marca que vale mais a pena, que não vale. Mas nesse processo inicial de reeducação alimentar, a gente precisa treinar isso na hora das compras. Principalmente se é um produto que que às vezes é novo, que tá ali, nossa, que é novidade. Então vamos exercitar isso. Deixa eu só ver se a Rose está me ouvindo. Então, gente, o seguinte, né? O que que a gente precisa ver? Porque às vezes, quando eu tô tentando auxiliar vocês, né? Às vezes me manda, Nutri, isso aqui é legal. Muita gente me manda, às vezes, a foto da frente de uma embalagem ou dessa tabelinha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas essa tabelinha de proteína, carboidrato, calorias, né? Muita gente só olha isso aqui. Aí tá lá, pega uma bolachinha, por exemplo, água e sal, e vê lá 0 calorias, 4 calorias, e fala, nossa, vai ser o sucesso, né? Posso comer um pacote disso aqui porque não tem calorias. Mas, gente, quando a gente pensa em emagrecimento, calorias é importante? É.
mas não é o que determina. Porque tem uma coisa que a gente chama que é calorias vazias. São calorias que você vai ingerir, né? E essas calorias não têm utilidade nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então você vai colocar aquela caloria para dentro, mas ela não vai ter função, né? Por isso que se chama caloria vazia. E ela não tendo função, não importa se seja uma, se seja duas, se seja três calorias, ela vai ficar ali empatando, né? O seu metabolismo, o seu corpo, ela não vai deixar o seu fígado trabalhar de maneira adequada para eliminar toxinas, para queimar gordura, ela vai ficar ali no meio do caminho, sem ser reconhecida e principalmente gerando inflamação, né? Porque tudo que não tem utilidade vai se tornar um obstáculo. Então, opa, meu corpo não usa isso aqui, mas está aqui. Então, eu vou ativar meu sistema imune, eu vou ativar meu sistema de desinflamação para reagir aquilo ali, para eliminar aquilo ali, e isso vai dificultar o processo de emagrecimento. Então, é muito mais interessante eu consumir alimentos que tenham mais calorias, mas que eu vou aproveitar, que vai servir para o meu fígado, que vai servir para o meu sistema nervoso, que vai servir para o meu coração, que vai servir para o meu músculo, que vai servir para mim respirar ali, gerar energia, do que consumir calorias vazias, ainda que seja em menor quantidade. Por isso que não é interessante a gente só olhar isso aqui, só olhar essa tabelinha de calorias aqui, só bater o olho e ver o valor energético, né? Que tem aqui por porção, que é outro ponto. Às vezes a gente olha e bate o olho. Valor energético, que é o tanto de caloria que tem. Pegar essa pasta de amendoim, por exemplo, 192 calorias. Mas em que tanto? Aí eu sempre tenho que ver a porção em 2 colheres de sopa, né? Porque às vezes o produto ele coloca o valor calórico numa porção tão pequenininha que rapidinho a gente extrapola. Muito comum às vezes com bebida líquida. A gente bateu o olho lá nas calorias, mas é em 50 ml. Gente. 50 ml é 3 dedos de um copo, né? Aí você vai lá e toma um copo assim. Então, com 10 vezes a quantidade de porção. Então, você tem que multiplicar aquela quantidade de calorias pelo tamanho da porção que você vai consumir. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, a porção que está representando do alimento. É válido olhar calorias? É, mas não para por aí. Antes de olhar calorias de qualquer coisa, a gente precisa ver lista de ingredientes. O que que tem ali? Que é o que eu falei, né? Que é para a gente ver se aquilo realmente vai ter função, se são ingredientes que são bons, que a gente identifica como alimento, que a gente reconhece, ou se é só aditivo químico, produtos alimentares, né? Componentes químicos que eles colocaram ali para dar sabor e que são os maiores geradores que a gente tem hoje de doenças. Então, não só pensando na obesidade, no ganho de peso, mas em câncer, né? Quando a gente pensa em envelhecimento precoce não só estético, mas do nosso corpo, das nossas células, da gente perder a nossa vitalidade, a nossa saúde, com menos anos de vida. Então, tudo isso os maiores causadores são os aditivos alimentares, os componentes químicos. Então, quando a gente bate um olho num alimento que está cheio desses componentes, que geralmente são aqueles nomes que a gente não consegue nem ler, né? Fala, nossa, o que que é isso? Tem até uns números no meio das letras. Isso significa que a gente precisa tomar cuidado. Não deve fazer parte da nossa rotina de alimentação. Então, tá, posso consumir, mas numa exceção. No meu dia a dia, eu preciso priorizar aquilo que é mais limpo. O que significa ser limpo? Que tem menos ingredientes possíveis. Que tem 1, 2, 3, 4 ingredientes no máximo, né? Começou a ficar extensa a lista, você perdeu a dimensão, tá lá 4 linhas só de ingredientes, 5 linhas só de ingredientes. Cuidado, ali tem muita coisa que não vai te fazer bem e vai impactar e vai ter relação com o processo de emagrecimento. Então, antes de olhar calorias, antes de olhar, né, porção, veja a lista de ingredientes. Ali a gente já descarta algumas coisas, né? E a gente já consegue fazer um filtro se vale a pena levar ou não. Depois que eu vejo que o alimento é bom, nossa, legal os ingredientes dele, dá para colocar no meu carrinho, dá para comprar,
deixa eu ver se tem muito carboidrato, se tem muita proteína. Porque se tem muito carboidrato, eu já sei que horário que eu vou administrar isso. É um alimento que vai me dar energia. Então, eu vou deixar numa refeição mais próxima do horário do meu treino. Eu vou substituir ali, às vezes, por uma refeição que tem mais carbo, que tem um arroz, tem uma batata, tem uma tapioca. Se tem mais proteína, é mais interessante num pós-treino ou nos meus lanches, né? Então, aí a gente vai entendendo o que que é aquele alimento. E aí eu trouxe, né, aqui três, só para a gente exemplificar. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês, tá? Aqui eu trouxe dois alimentos, mesma categoria, duas pastas de amendoim. Essa da Power, está escrito pasta de amendoim integral crocante, e essa aqui, que é uma paçoquim, que por sinal é maravilhosa, gente. É uma pasta de amendoim de paçoca, maravilhosa. E aí, vamos comparar, né? Os dois é pasta, a mesma textura ali para comer, para pegar a colher, pegar duas opções. Quando a gente olha essa da Power, aqui, ó, a gente tem ingredientes. Vocês não vão conseguir ler, eu acho, mas ingredientes: amendoim torrado e moído. Só. Depois são outras informações, ponto final, acabou a lista de ingredientes. Então, aqui eu tenho somente amendoim. Isso eu chamo de produto limpo, ou seja, só tenho amendoim nessa pasta. A mesma marca, né, a Power, tem outras diversas. Tem essa laranja, ah lá, a Karine tá com a dela pretinha. Essa pretinha também é só amendoim. O que muda é que essa aqui é a crocante, eu acho que ela tem uns pedaços mais inteiros de amendoim. E essa que a Karine mostrou, ela é mais homogênea, ela é mais lisa, ela não tem tanto amendoim assim. Então vai da preferência, mas as duas, se a gente for ler, elas vão ter a mesma composição. Aí a gente vai achar a mesma marca da Power, né? Com outras pastas. Se eu não me engano, tem uma azul, tem uma vermelha, que aí já são pastas de sabores. Tem de mel, eu acho que tem de cacau, que já não é só amendoim. Aí eles já vão acrescentar, às vezes, um amido. O que que significa amido? É um tipo de açúcar industrial para deixar ela mais saborosa, mais palatável. E a gente fala, nossa, essa pasta aqui é tão sem graça, mas é da mesma marca. Essa marca é boa, né? Porque a Nutri indicou. Mas quando eu for ver a pasta de amendoim, quando eu vou ver os ingredientes, quando eu vou ver o sabor da outra, é gostosinho, então eu vou comprar da outra. Só que já muda os ingredientes. Então a mesma marca ela pode trabalhar com produtos super limpos e produtos super palatáveis, que não são tão limpos assim, mas vai pegar o cliente pelo sabor. Então por isso que a gente não pode determinar a marca. Tipo, ai, Nutri, qual a marca que você indica? Olha, depende, né? Eu indico a pasta de amendoim da Power, por exemplo, mas que tem somente um ingrediente. Então, na hora que você chegar lá e ver as 5 opções diferentes, não sai pegando qualquer uma. Leia para ver se realmente é limpa. A Karine pegou uma aí, era da Dr. Peanut, acho que é. É, essa de avelã. Karine, depois, se você puder ler pra gente os ingredientes dela. Vai, só pra gente ver, que também é uma pasta de amendoim, só que já é sabor avelã. Lei, tem muita coisa. É, tá ouvindo? Tá. Tô, tô. É amendoim torrado, creme de avelã, zero adição de açúcar, maltodextrina de gordura vegetal, leite em pó, gordura de palma, avelã, cacau em pó, soro de leite em pó, lecitina de soja, emulsificante mono e diglicerídeo de ácidos graxos e ésteres de... Nossa, não dá não! E ácido ricinoleico, aromatizante e edulcorante, sucralose, sal e edulcorante, xilitol, sucralose, acesulfame de potássio. Olha isso, gente. Olha a quantidade de ingredientes. Tipo, é uma lista enorme
né? É Horror. uma pasta de amendoim também, só que tá escrito que é sabor avelã. Aí a gente pode olhar e falar, nossa, avelã é saudável, porque a Nutri deixa comer avelã, a castanha lá que a gente compra no mercado. Então fala, ah, Tem pasta de até a avelã. turma da Mônica de É criança. até a turma da Mônica, né? Super pode. E aí, quando a gente bate o olho para ler, olha quantos ingredientes. Lembrando, vou citar só alguns dos que ela leu. O terceiro que ela leu, e a gente sempre tem que parar para pensar que quando tem mais de um, aqui tem só um, mas no caso dessa pasta que a Karine leu, que tem mais de um, sempre está na ordem do que tem mais para o que tem menos. Então, eles são obrigados a colocarem na ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que mais tem. O terceiro, em maior quantidade dentro desse pote que ela leu, foi a maltodestrina. A maltodestrina é um açúcar industrial, que vai, da mesma forma que a gente está comendo, às vezes, o açúcar, né? Tirando o açúcar do café, tirando o açúcar de um suco, a maltodestrina é açúcar. Então, a gente está comendo o açúcar escondido, né? Como eu digo, ele está ali sem que a gente saiba que ele está. Então, você tá achando que tá arrasando, às vezes trocando uma coisa super calórica, cheia de açúcar, por uma pasta dessa, e na verdade você tá consumindo açúcar do mesmo jeito, a maltodestrina, que é um açúcar industrial que é pior ainda. Aí você tá consumindo gordura, só que ela leu ali umas 3 tipos de gordura diferentes: gordura de palma, gordura vegetal e mais uma outra gordura, né? Então, olha o quanto isso agrega de caloria também e de gordura que não é gordura natural, não é uma gordura de uma castanha, não é a gordura igual a do amendoim, é gordura industrial, então gordura que vai fazer muito mal para as nossas funções, para os nossos hormônios. Às vezes a gente está lá tendo uma alimentação super restrita em quantidade, comendo poucas porções ao longo do dia, mas de alimentos assim. E aí isso tá gerando alteração hormonal, tá gerando, igual eu disse, inflamação. Então, você tá comendo pouco, mas errado e de má qualidade e não tá tendo sucesso. E achando que. E não encontra o problema, né? Porque às vezes a gente tá falando, nossa, mas eu como pasta de amendoim à tarde, né? E tá aí. Então, é muito importante a gente ler. E outra observação, eu trouxe essa pasta aqui, que é essa aqui que eu falei pra vocês que é uma delícia. Gente, nem compara o sabor, né? Não adianta eu querer comparar uma pasta que tem só amendoim, não tem mais nada, e de uma pasta que tem essa quantidade absurda de ingredientes, igual a que a Karine leu. E essa minha também que eu tenho aqui, ela tem assim, ó, eu acho que uns 30. Tudo isso aqui, ó, essas letrinhas aqui é ingredientes, tá? Começa aqui, vai uma, duas, três, quatro, cinco, 6 linhas de ingredientes. Então, assim, é muita coisa. Essa aqui vai ter polidestrose, que, igual eu falei que a maltodestrina é açúcar, a polidestrose também é um açúcar industrial. Essa aqui vai ter sucralose, que é um adoçante artificial horrível, que faz super mal para o intestino. Vai ter aromatizante sintético, que é produto super industrial, né? Então, assim, gente. Por que que eu tenho isso aqui na minha casa, né? Porque quando bate, às vezes num sábado, num domingo, aquele dia que você tá de TPM, né, que dá vontade de comer aquele doce, aquela coisa gorda, eu pego uma colher dessa pasta, que vai me dar saciedade e que, apesar dos pesares, tem uma pegada um pouco melhor do que se eu comer um sorvete, vamos falar assim, né? E vai me matar a vontade de comer doce. Então, tudo bem eu comprar um produto desse, mas eu tenho que ter consciência de que a frequência no consumo tem que ser muito baixa. Eu não vou consumir isso aqui porque é gostoso e porque é uma pasta de amendoim todos os dias. Então eu tenho a minha ali que eu como no meu dia a dia, no meu lanche, né, no café da tarde. E aí quando eu enjoo, sabe aquele dia que você fala, nossa, eu não quero aquilo que eu tô acostumada a comer, não quero aquela pasta de todos os dias. Eu vou lá e pego uma colherzinha dessa aqui e mato a vontade de doce e como e tá tudo bem. Então isso aqui vai durar pra mim, tipo, quase que um ano, né? Se eu for comer sozinha. Enquanto a outra, todo mês eu vou estar comprando, porque eu vou consumir numa frequência muito maior. Então, é para isso que a gente precisa ter habilidade ali de ler rótulo e comprar coisas que sejam gostosas.
Porque se isso aqui fosse ruim, né? Essa de paçoca, por exemplo. Se fosse ruim, pra que que eu ia comprar uma coisa que é ruim, que não é legal em termos de ingredientes, que não é um produto assim super barato pra ter na minha rotina? Igual eu vejo muita gente comprando aquelas Magic Toast, né? Aquelas torradinhas assim. Gente, que lá não é bom, né? Não é bom. Então, assim, por que que eu vou comprar aquilo se além de não ser boa, a lista de ingredientes é péssima e não me agrega em nada? Então, assim, se eu for comprar alguma coisa que tem uma lista que não é tão ok assim, que seja ao menos gostoso e dê para eu encaixar em alguns momentos. Outro produto que eu escolhi trazer, esse aqui. Gente, toda vez que eu falo, pode comer leitinho, pode incluir leitinho na dieta, fala o quê? O leitinho normal? Ou quando eu falo assim, pode pôr leite em pó. Mas qual? Aí eu falo ninho. Ninho, mas ninho tem açúcar. Gente, todo mundo remete isso aqui a algo gordo e calórico e com açúcar e que não pode, né? Eu tenho muita dó do leite ninho porque ele é um vilão e ele não tem absolutamente nada de ruim. Nada, nada, nada. Então, quando a gente olha, por isso a importância da gente ler a lista de ingredientes, né? Quando a gente para ler a lista dele, a gente vai ter leite integral, então leite normal ali, minerais, aí tem a lista dos minerais que tem cálcio, tem ferro, tem zinco, e vitaminas. Tem vitamina C, vitamina E, vitamina A e vitamina D. Só. Então é um leite que eles colocam vitaminas aqui. Vamos pensar um leite turbinado na parte de vitaminas. Gente, não tem nada de açúcar aqui. E às vezes a gente fica lá comprando molico, fica comprando aqueles leite em pó que às vezes é até mais caro ou nem é tão saboroso assim, por medo de comprar leite ninho e ter açúcar. E aí quando a gente olha a lista de ingredientes, a gente já vê que não tem açúcar aqui. Não tem açúcar e não tem nenhum desses nomes que a gente não identifica, né? Que leite, minerais e vitaminas a gente sabe o que é. Então, assim, quantas pessoas deixam de comprar por conta disso? Claro que o leite tem as outras questões, né? Dependendo da pessoa, ela pode ter intolerância à lactose, ela pode ser sensível ao leite, ela pode ter uma dificuldade de digestibilidade do leite, é outro caso, né? Aí a gente vai evitar os lácteos no geral, mas a gente não vai trocar um produto desse normalzinho aqui por um ninho zero lactose, zero açúcar, zero não sei o que às vezes nem tem necessidade. Então, assim, por isso a importância da gente ler. Igual outro exemplo, eu não tenho aqui, mas que eu gosto sempre de fazer a comparação. A paçoquinha, sabe aquela paçoquinha que a gente compra, né? Fica lá nos caixas de mercado, de farmácia, de posto, aquelas paçoquinha amarelinha tradicional. A normal, gente, ela tem amendoim, açúcar e sal. Três coisas ali. Tem açúcar, a gente não pode comer livremente, mas ela tem três coisas. Quando a gente vai comparar com a paçoquinha Diet, que é aquela azul, ela tem uma lista de umas 5 linhas. Então, ela tem adoçante artificial, ela não tem um açúcar tradicional, mas ela vai ter a maltodestrina, ela vai ter a polidestrose, ela vai ter gordura vegetal, gordura de palma, para ela ficar gostosa. E a tradicional nem tem gordura, né? Tem só o amendoim, açúcar e o sal. Então, o que que vale mais a pena, desde que eu consuma numa quantidade moderada? Eu trocar a tradicional pela diet? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado com produto diet, com produto light. Requeijão também é bem típico das pessoas errarem. O requeijão tradicional, ele tem o teor de gordura natural que já vem no leite, né? Ele tem a composição dele por vir do leite. Quando eles vão fazer um requeijão diet, um requeijão light, eles precisam reformular aquilo ali, mas manter a textura de leite, né, cremosa, e aí eles vão acrescentar amido, que é uma caloria, que é um carboidrato ruim, eles vão acrescentar ali tudo para deixar o produto light, para deixar o produto diet. E mais caro. E às vezes a pessoa olha e fala: eu posso iogurte light? Eu posso o requeijão light, né? Sem nenhuma necessidade, nenhuma necessidade.
Lid, tá bom. Depois eu vou mandar lá no grupo a gravação para vocês, tá? Beijo. Gente, deu para entender? Então, o que que a gente tem que bater o olho e ver? Primeira coisa, pegou o produto, vai na lista de ingredientes. O ideal é que esse produto tenha o mínimo de ingredientes possível. 3, 4, 5. Passou disso e ficou nomes muito difíceis de ler, coisa que a gente bate o olho e fala, nossa, o que que é isso? Cuidado, já não indico levar. Identificou açúcar. Então, quais são os mais clássicos aí? Açúcar. Açúcar normal, né? Maltodestrina, polidestrose, amido modificado, também é um açúcar. Sacarose é açúcar. Então, viu esses nomes? Às vezes ele não colocou açúcar ali, mas tem maltodestrina, tem polidestrose, tem sacarose, tem amido, invertido, amido modificado, xarope de alguma coisa, xarope de glicose, xarope de milho, xarope de sacarose, significa que tem açúcar. Então, já também atenção. E por último, né? Você pode olhar essa tabelinha para ver carboidrato, para ver proteína, para ver a composição nutricional, mas isso é o que menos importa. E eu trouxe aqui também, é um sachê, mas só porque era o que eu tinha aqui em casa, de whey. Esse whey aqui tá, ó. Deixa eu achar aqui. Ingredientes. Embaixo da tabelinha nutricional aqui tem ingredientes. Aqui, ingredientes. Gente, sabe qual que é o ingrediente desse whey? Proteína isolada do soro do leite. Tá escrito isso aqui. Ou seja, é um whey protein que só tem proteína isolada do soro do leite. Ou seja, é só proteína, que é o que a gente está comprando na intenção de ter. Aí, às vezes, a gente vai lá e quer comprar um whey, mas quando a gente bate o olho na lista do whey, que é algo que às vezes a gente vai repor num lanche todo dia, vai tomar todos os dias, tem 10, 15 ingredientes. Só porque é um whey de morango, só porque é um whey de baunilha, só porque é um whey de chocolate. Então, assim, cuidado, né, com coisas que vocês vão usar todos os dias. Ah, mas esse whey aqui é R$ 70, o outro é R$ 150. Mas é um produto, você está comparando, né, um produto de extrema qualidade com um produto de baixíssima qualidade, que e uma coisa que você tem uma chance de usar todos os dias. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquelas economias que a gente faz, né? Às vezes compensa a gente comprar um produto que vai me fornecer saúde, que não vai me inflamar, que não vai prejudicar o meu emagrecimento, e pagar um pouco mais do que às vezes pagar um valor inferior, mas porque os ingredientes usados ali foram muito ruins e eu vou usar todo dia, vai me fazer mal, eu não vou emagrecer, vai me atrapalhar. Ou seja, é melhor nem investir no suplemento então. Tá? Então, trouxe isso aqui relacionado à suplementação, porque a suplementação é uma coisa que a gente tem uma ampla, né, variedade no mercado e que muita gente fica com dúvida e às vezes questiona, por que que isso é tão caro e esse é tão barato? Cuidado, leia a lista que ali você vai entender o motivo disso, certo? Karine me perguntou do pão. O pão, principalmente quando a gente vai procurar um pão integral, a gente tem que ler a lista, porque, como eu disse, a ordem ela é do que tem mais para o que tem menos. O que que eles costumam fazer muito no pão? Falar que é integral, porque eles colocam uma pequena quantidade de farinha integral. Então, vamos falar assim: se num pote inteiro desse eu coloquei uma colher de farinha integral, eu já posso colocar integral aqui no produto. Agora que está mudando essa lei, que vai precisar ter uma proporção adequada para poder usar a nomenclatura, mas até então a gente não tinha isso. Então, se eu colocar uma colherzinha aqui de algo integral, eu já posso colocar aqui grandão, integral. E aí a gente precisa olhar a ordem que tá esses ingredientes no pão. Porque às vezes a farinha integral, ela vai estar lá em terceiro lugar, ou seja, veio muito mais farinha branca do que integral. Então, o ideal é que o pão, o primeiro ingrediente seja farinha de trigo integral. E o segundo não seja farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, porque essa farinha enriquecida com ferro e ácido fólico é a farinha branca normal. Quando ele vem logo em seguida, significa que ele usou metade, um pouquinho mais que metade da integral, mas o restante foi todo da farinha branca.
Então, no pão, a gente tem que bater o olho nisso. Se o primeiro é farinha de trigo integral e se depois ele não é seguido da farinha branca, tá? Se ele é seguido dos próximos ingredientes, que às vezes o pão, inevitavelmente, vai ter um pouquinho de açúcar, porque o pão é um produto, é um alimento fermentável, e para essa fermentação acontecer, precisa do açúcar. Mas aí a gente pode procurar um pão que usou um açúcar melhor, um açúcar mascavo, um açúcar demerara, em vez de um açúcar refinado. Então a gente bate o olho ali e a gente já consegue ver isso. E o Whey Performance de sabor, né? Eu gosto muito da Performance porque é uma marca muito limpa. Esse que eu peguei é da Performance, só que ele é sem sabor, por isso que ele é só proteína do soro do leite. O performance de sabor, ele é limpo por quê? Vamos dar um exemplo. Sabor chocolate da performance. Eles vão colocar a proteína do soro do leite, o chocolate, o sabor do chocolate vai vir do cacau. Então, é cacau puro que eles usam. E eles sempre adoçam tudo com stevia. A stevia é um adoçante natural. Então, sempre o whey da performance vai ficar nessa faixa de 3 ingredientes, 2 ingredientes, o whey de café, o whey, a proteína do soro do leite com o café solúvel. Então, você vai bater o olho ali, você vai ver que é ingredientes que você sabe o que é. Whey é proteína, cacau em pó e stevia. Às vezes, uma outra marca, o mesmo whey de chocolate, vai usar saborizante artificial de chocolate, aroma artificial de chocolate, vai colocar corante para dar cor de chocolate. Por quê? Isso é produto industrial, é mais barato do que usar um cacau, por exemplo. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Com whey e os da performance, mesmo os de sabores, a gente vai manter dentro dessa faixa de 3, 4 ingredientes ali. Se é um de morango, eles vão usar aroma natural de morango. A gente não vai usar um aroma artificial de morango. Então, tudo isso a gente precisa analisar. Certo, gente. Alguém tem dúvida? Karine tá aí lendo alguma coisa do. É o whey? É o whey. E é isso, gente. A leitura de rótulo, a gente começa a treinar, tá? Eu falo assim que a gente treina. Às vezes no começo você fica lá um tempão olhando e tudo, mas treinem isso. Pega tudo que vocês forem comprar ou ganhar, não importa se seja um docinho fit, uma coisa assim, leia. Começa a ficar mais seletivo, né? No que a gente compra, no que realmente vale a pena, no que não vale, na qualidade. Às vezes naquela fileira do mercado tem infinitas marcas e a gente fica tipo, qual que eu vou levar? Então, bate o olho, veja o que uma marca está oferecendo diferente da outra, que uma versão da marca está oferecendo de diferente da outra, porque isso vai ajudar muito, muito vocês. Alguém tem alguma dúvida? Não, eu tô procurando coisa para ler rótulo agora. Isso, procura e aproveita, né, agora esses dias que a gente tá lá no projeto. Se tiver dúvida, me manda. Eu vou ajudando vocês, sempre falando, igual hoje eu falei, né? A maltodestrina, polidestrose, amido, vocês já ficam com esses nomezinhos em alerta aí. Bateu o olho, já sabe que é açúcar. Se tiver dúvida de alguma coisa, manda lá que eu vou falar, ó, tal ingrediente aí não é o interessante, que aí a gente já vai começando a familiarizar até com esses nomes difíceis e já saber o que que cada um representa. Mas é sempre o primeiro ingrediente da lista que tem mais. Sempre, sempre o primeiro é o que tem mais, tá? Então vamos supor que o primeiro, às vezes vai ter açúcar em alguma coisa ou outra, é inevitável. Num pão, por exemplo, igual eu falei, sempre vai precisar por conta da fermentação, mas às vezes ele tá lá em quinto, penúltimo, e às vezes tá em segundo. Aí de uma marca para outra, os dois têm a mesma coisa, mas um você viu que usou muito mais que o outro. Então a gente já consegue fazer essas comparações, Entendi, tá? entendi. E Rafa, granola, tipo assim, tem açúcar, né? Tem, granola, a maioria tem. E aí a gente precisa ler, porque hoje em dia a gente tem marcas que não tem, que vai ter só os flocos, os grãos e as sementes. Mas se tiver açúcar, tudo que eles colocam ali, eles são obrigados a colocar na lista. Então, se não tá escrito, confia, não tem. Mas se tiver, mesmo que em penúltimo, em último, açúcar, ou amido, ou maltodestrina, para deixar ela mais saborosa, vai estar escrito lá. Daí a gente já elimina. Tá, ok. Ok?
Gente, eu vou Obrigada. salvar isso aqui. Depois, se vocês tiverem dúvida, quiser assistir de novo, eu vou mandar o link lá no grupo, dessa gravação. Aí vocês assistam novamente, tá bom? E também espalhe essas informações para todo mundo que tá em volta, trabalha. Se a gente vê alguém que trabalha com o mesmo negócio, fala, ei, cuidado com isso aí, hein? Família, vamos espalhar as informações. Rose, sim, o amido é açúcar também. Amido, xarope, tudo isso. Tá? Então agora você já sabe. Gente, então obrigada pela presença de vocês, tá? Qualquer coisa que vocês tiverem de sugestão, a Karina, inclusive, que deu a sugestão para falar sobre rótulo. Se tiverem outras sugestões de outros assuntos que vocês têm dúvida, me fala que eu faço sala aqui do Zoom para a gente falar sobre, tá bom? Boa noite, beijos e bora ler rótulo todo mundo a partir de hoje. Tchau, gente, beijo.